Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre um combustível que lembra um pouquinho o Thanos. Ele não queria o tal do equilíbrio perfeito, né? Se bem que ele queria matar um cara de gente. Nesse caso, não. É um combustível onde ele tem um equilíbrio entre o consumo e a produção de gás carbônico. É bem interessante. É o combustível, tá escrito aí na tela o nome em inglês, é bonitinho, é direitinho. E com ele a gente pode derivar e fazer outros tipos de combustíveis também. Show de bola. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá. Então, não é de hoje que o pessoal tenta aí descobrir um jeito de poluir menos o planeta, fazer a coisa ser um pouquinho mais sustentável. Tem até um vídeo que eu fiz no final do ano passado sobre sustentabilidade, né? Sobre combustíveis, energia renovável e também falando sobre os problemas dessa situação, né? Energia renovável. Por exemplo, carro elétrico, a gente tem o problema da bateria, né? Que depois a bateria tem um período de vida e a gente tem um descarte não ali que fica bem complicado, porque existem várias substâncias químicas. O biodiesel, o gás natural, qualquer outra coisa desse gênero, de qualquer forma a gente tem a queima. Então, mesmo que a gente não vá utilizar combustíveis fósseis, a gente vai ter a produção de gás carbônico, que aumenta aí o efeito estufa e acelera o processo de aquecimento global. E isso não é bacana, isso não é interessante. Fora que também, como não são combustíveis exatamente prontos e preparados para ter uma combustão exatamente perfeita, e também o pessoal muitas vezes, ou por descuido ou por falta de grana, não consegue regular bem o carrinho, né? E às vezes, além do gás carbônico, a gente tem a produção de monóxido de carbono, que é tóxico para nós, e também as outras substâncias, né? Porque a queima nem sempre vai só gerar aquilo dali. E então surgiu a ideia aí do pessoal fazer o combustívelzinho sintético. Com ele a gente pode fazer os principais combustíveis que a gente tem hoje em dia. O diesel, a gasolina e também até o gás natural, feito de forma sintética, em laboratório. Olha que legal. Mas o grande interessante nessa situação toda é que, além da gente não usar, né, combustíveis fósseis, ser uma energia renovável, afinal a gente produz esse combustível, a gente também tem a possibilidade de deixar ele mais eficiente, que está sendo feito, né? A gente pode tentar mexer ali para ele ter uma eficiência um pouquinho melhor. E também para poder ser menos poluente, produzir menos gás carbônico. Não, ele vai queimar, vai produzir a mesma coisa. A quantidade de carbono que tiver ali no combustível vai ser emitido. Mas a grande vantagem dele é essa situação do equilíbrio, porque ele é feito a partir de gás carbônico atmosférico. Ou seja, o gás que ele está liberando, o carro está queimando, né? Está produzindo, está liberando, acaba sendo consumido no processo da obtenção do combustível. E é dessa forma que acaba fazendo um equilíbrio praticamente perfeito. Na verdade, estimando a situação de reserva, eu ainda diria que, tendo essa produção em massa desse combustível, é capaz de a gente ainda reduzir a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Por quê? A gente vai estar queimando, a queima é instantânea, mas o combustível armazenado ainda vai estar no tanque, ainda vai estar na transportadora, ainda vai estar no caminhão para levar, até chegar no destino final para ser queimado. Então, eu calculo, teria que fazer com esse cálculo, né? Eu estou dando minha estimativa, mas aí teria que pegar alguém realmente da área fazer o cálculo para ver isso daí. Minha perspectiva para essa situação desse combustível é essa situação de realmente ter uma redução de gás carbônico atmosférico, a gente tem uma concentração menor. Ou seja, além de equilibrar, ainda vai ajudar a melhorar a situação. A situação de gás carbônico aí lembrou até uma situação que eu vi um dia desse aí no TikTok. Eu vejo TikTok. Não vão falar pra mim que eu tô vendo mulher dançando lá de biquíni, não. Mas eu vi dois vídeos, na verdade. Tem até um que eu pedi permissão pro cara pra responder e não respondi até hoje ainda. A situação do seguinte, que eles estão colocando em alguns países uma vidraçaria, né, um aquário gigante com algas. Pra quê? Com a ideia de reduzir gás carbônico, não vai reduzir, porque a planta ela diminui a quantidade de gás carbônico na atmosfera quando ela está em crescimento. Depois ela gasta e consome e dá quase no mesmo. Então não tem esse equilíbrio. Planta em ambiente urbano é bom para regulação térmica, ajuda a regular a temperatura.
Plantas ajudam a regular a temperatura, não a emissão de gás carbônico. Fora que o combustível tem mais toxinas do que só o gás carbônico. Entendeu? Então, se bem que o gás carbônico não é bem uma toxina. O monóxido de carbono, que é o parente dele, né? Sim, esse daí é tóxico pra gente, porque acaba se ligando às hemácias e matando a gente pra asfixia. Fora que só não tem só isso lá, não. Tem mais coisa lá. Principalmente os carros que não estão bem regulados. E dependendo também da origem aí do combustível. O cara está usando aí o combustível de uma origem meio duvidosa. Mas a outra parte desse combustível sintético é a água. Na verdade, as moléculas de hidrogênio que estão na água. A gente faz uma eletrólise, por isso que é e-combustível. O exime de eletrólise. Tem um processo onde a gente tem a dissociação da água em hidrogênio e oxigênio. Olha que da hora. Então, o pessoal está produzindo combustível e ainda liberando oxigênio para a atmosfera. Olha que maneiro. Isso tem que ser bem medido porque a gente tem uma quantidade ideal de oxigênio na atmosfera. Se aumentar essa concentração ou diminuir, pode dar ruim para a gente. Afinal, o oxigênio é uma substância bem oxidante. E a gente só morre por causa do oxigênio, mas também não vive sem, né? Então fica difícil. É que nem mulher. Não, tô brincando, gente. Isso é piada ruim. Vamos lá, seguinte. Então a gente tem essa situação. A gente tem uma reação com hidrogênio, que veio da água pela eletrólise, com carbono, o gás carbônico, na verdade. Onde a gente tem carbono e oxigênio. E combustíveis de um modo geral tem esses três elementos, basicamente. Por exemplo, o etanol. O etanol é um álcool. É um hidrocarboneto onde a gente tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha que legal. Tem os três ali, reagem na molequinha ali e formam um combustível bacana e que não prejudica a natureza. Na verdade, acaba gerando um equilíbrio, né, entre o consumo sustentável. É bem interessante. Um grande avanço aí para a nossa sustentabilidade do planeta, para a gente se manter sustentável sem piorar as condições do planeta. Na verdade, talvez até melhorar, pelas minhas estimativas aí. Show? Lógico que tem que fazer cálculos a isso, daí não é uma afirmativa, estou estimando. Já que vai tirar do planeta, da atmosfera, gás carbônico, e vai ter uma grande quantidade armazenada, né? Então, isso daí pode gerar esse problema. Ainda não está sendo comercializado, apesar de algumas indústrias, de alguns carros, né? Algumas marcas aí estão patrocinando, já fazendo carros que estão adaptados a essa realidade, que é uma outra vantagem. Como ele é sintético, dá para poder a gente manipular e fazer de forma que funcione no carro normal aí, sem ter que comprar um carro novo, ou seja, diminuindo a quantidade de lixo aí na gente, né, pô? Ter que jogar o carro fora porque o combustível novo chegou aí para matar, tá maneiro. E a grande vantagem dele do elétrico é exatamente isso. Dá para a gente usar a rede de distribuição que já existe de combustíveis. Afinal, é só seguir da mesma forma, só vai substituir o interior do caminhão ou do trem, ou seja lá por onde esteja indo, o gasoduto. Show! Contrário da rede elétrica, dos carros elétricos, né? Que são os famosos aí para quem gosta de sustentabilidade, que quer o novo, quer economizar, quer proteger o planeta. Só que ele tem que criar toda uma rede de distribuição elétrica com tomadas específicas para aquele carro e vários outros parâmetros, né, que o posto às vezes tem que se atualizar. Nesse não, no máximo ele vai comprar um negocinho ali a mais, uma torre a mais, ou deixar algum combustível que ele não quer usar mais e colocar lá. Nada muito complexo, né? De repente tem 3 bombas de gasolina normal, aí tira uma e coloca uma dessa daí, já vai resolver. Show? É bem mais simples, né, a implementação. Não está em prática ainda porque precisa de alguns estudos ainda e também essa questão da adaptação aí, porque o rendimento dele atual não é tão bom, mas isso é coisa fácil de se resolver. E a gente se vê num próximo vídeo.